Boa noite a todos. Vamos para mais uma live, né, na nossa casa aqui, para a expansão do Evangelho de Jesus. E aí nós estamos convidando a todos vocês, se quiserem assistir às palestras presenciais dentro da nossa casa, que nós já estamos voltando a ter o público aqui dentro da casa, nós pedimos para vocês fazerem a inscrição lá no Facebook, porque as vagas precisam ser limitadas ainda por causa das regras que está ocorrendo com a pandemia, tá? Aproveitando este momento, nós também convidamos vocês a conhecer as nossas redes sociais, curtindo assim a nossa página no Facebook, se inscrevendo no canal do YouTube e também seguindo o nosso perfil no nosso Instagram, tá? A palestra de hoje, ela vai ser apresentada pelo senhor Cláudio, tá? Que tem como tema o pó das sandálias. E assim, neste exato momento, nós precisamos muito da colaboração de vocês, porque vocês de alguma forma vão estar envolvendo ele em muito carinho, em muito amor, em vibrações de amor, para que eles possa estar conectado com a espiritualidade e assim a espiritualidade intuir a ele naquilo que nós precisamos ouvir na noite de hoje. Então nós vamos unindo os nossos pensamentos, pedindo a esse plano divino que esteja ao nosso lado, a Jesus que é nosso irmão, a Deus que é nosso Pai, que possa estar presente ao nosso lado, aonde nós estivermos, nos ajudando a estar bastante receptivos para tudo aquilo que vai ser falado, para que nós possamos guardar dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, utilizar conosco mesmo e principalmente para com os nossos semelhantes. Assim vamos envolvendo nosso palestrante de amor da noite de hoje com cachoeiras de amor. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, agora fazendo uma exposição evangélica. Eu gostaria de dizer em 3 planos, né? Que nós sempre fizemos ao plano físico, né? Com as pessoas, espíritos encarnados que vêm até a nossa casa, e também acompanhando para fazer aos nossos irmãos do plano espiritual. E agora nós estamos inaugurando mais um plano, né? O plano digital, que são irmãos encarnados que não estão presentes aqui, né? Então isso é uma coisa muito interessante, que a gente pode analisar a evolução do nosso comportamento com relação aos atos da vida eterna. A palestra, a exposição de hoje, se refere a um ensinamento de Jesus, citado por Mateus, no capítulo 10, versículo 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Isso foi recomendado por Jesus a seus apóstolos, para que toda vez que eles sentissem que não estavam sendo bem recebidos e que as suas intenções de amor e de paz e de tranquilidade, de ensinamento, fossem hostilizadas, que eles simplesmente se virassem e sacudissem o pó das sandálias e fossem para um outro local, levar os ensinamentos, levar a boa nova para em outro ambiente, né? Essas palavras de Jesus, em hipótese alguma, poderiam ser taxadas ou como um endurecimento ao ensinamento, né? Um endurecimento a implantação do Evangelho de Jesus no coração do homem, a implantação do Evangelho e da vida eterna. Porque
Jesus, em momento algum, em todos os seus ensinamentos, ele nunca tentou discordar, né? Ou brigar, ou falar contra aquilo que era a lei até o momento, né? Só que o homem encarnado daquele tempo conseguia entender somente pela carne, pelos dados da vida material. E assim, eles entendiam que Jesus estava dando uma prova de indiferença ou de endurecimento, né? O importante saber que Jesus não pretendia isso. E sempre, tudo que Jesus falava, ele estava ensinando de alguma forma. E nós vamos ver que essa simples frase, sacudi o pó de vossas sandálias e vire as costas, isso daí tem muito ensinamento. Ensinamento que até hoje, 2000 anos depois, nós continuamos interpretando e analisando o que vem a ser isso. Por quê? Se fosse simplesmente uma palavra, uma frase que Jesus tinha dado, né? O gesto mecânico de bater os pés, virar as costas e ir embora, o que teria de ensinamento nisso? Seria um conjunto de palavras jogado ao vento, jogado ao ar, não tinha nenhum sentido, palavras vazias, né? E essas palavras vazias que foram interpretadas de formas bastante diferentes daquela que realmente deveria, que Jesus esperava. Porque, como ele mesmo nos dizia, quem tiver olhos para ver, verá. Nós, na época, né, eu digo nós porque nós mesmos, na época, não estávamos preparados para receber a mensagem de Jesus. Então, os homens daquela época e posteriores a Jesus interpretaram essas palavras e as palavras de Jesus de uma forma bastante equivocada. E incrível, essa incompreensão causava muitos transtornos, muitas perseguições, mortes. Se vocês olharem na história, na realidade, na história real da vida, no século XIV, no século XV, as inquisições, os descobrimentos da América, né? Quando nós chegamos aqui, quando os espanhóis, os portugueses chegaram na América, existia aqui uma civilização plena, uma civilização evoluída. Os incas, os maias, os astecas, e essas civilizações foram hostilizadas, foram dizimadas e até algumas acabaram. Por quê? Porque o homem entendia que quando chegava numa terra, o nome de Jesus, a cruz, tinha que ser colocada e ali a única religião, a única modo de pensar seria aquele. Né? Então você vê, né, quando nós olhamos a história do Brasil, o primeiro ato que Cabral fez quando chegou ao Brasil foi o quê? Foi rezar a primeira missa. Não era isso quando nós imaginávamos que a corte portuguesa, as cortes espanholas, os europeus, o que eles estavam fazendo na época? Eles estavam implantando o evangelho de Jesus na terra prometida, na nova terra. Quando na verdade, Jesus, em hipótese alguma, o que ele quis dizer com essa sacudir o pó da sandália, é que nós não podemos nunca falar de Deus, falar dos ensinamentos de Jesus, falar da vida eterna, falar do Pai amor, do Pai bondoso, do Pai paciencioso, se a gente utilizar da força, utilizar da violência. O que nós temos que entender dessa mensagem de Jesus, dessa mensagem do sacudir o pó da sandália, é que Jesus estava mostrando que nós somos seres em crescimento. Infantis, somos e éramos, né? 2000 anos não mudou muito. Infantis e estávamos engatinhando.
e que a paciência, a paz, a tranquilidade era o caminho para que o Evangelho fosse implantado no coração do homem. Isso, uma palavra, é uma frase colocada no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier, que o Evangelho de Jesus, o cristianismo, só vai ser implantado na terra, implantado na obra, o dia que o Evangelho for plantado no coração do homem. Ou seja, nós precisamos entender por livre e espontânea vontade. Nós não podemos fazer barganha com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós estamos escutando e com aquilo que nós pensamos. O ensinamento de Jesus é muito mais profundo. Ele recomenda a extinção, como que Jesus dizer sacudir o pó da sandália, ele está recomendando a extinção da peleja, da extinção da discussão, a extinção do fermento doentio, que você fala, a pessoa retruca, a outra fala, você retruca, e assim vai chegar aonde? Isso vai se tornando uma bola de neve e nós nunca vamos conseguir chegar a definir as bases da vida de uma forma tranquila. O que nós vamos gerar nessa discussão, eu estou dizendo, quando nós tentamos colocar a mensagem de Jesus de uma forma incisiva, instigante, nós vamos conservar mágoas com relação ao outro que não vai fazer nada de bem, nem para nós, nem para os outros. Então, nós temos que ver que nós estamos num caminho comum. E nós estamos numa situação igual a todos os irmãos que estão aqui na Terra. E nós somos indivíduos, personas únicas. E aquilo que nós entendemos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nos foi dado com amor, com paz, a mensagem do Mestre Maior, ela precisa ser aceita. Ninguém forçou vocês, todos vocês que são de a religião A ou B, a fazer parte dessa religião, ou acreditar naquilo que está escrito nas Escrituras. Você acredita nisso porque quando você fala com uma inteligência evoluída, você diz o quê? Eu sou espírito, eu sou católico, eu sou evangélico. Por quê? Porque eu acredito na ciência, eu acredito na espiritualidade, eu acredito na vida eterna, eu acredito em Deus, eu acredito na criação. É porque eu creio, eu sei quem é, eu digo, muitas vezes pode até ser por um motivo que eu não consiga explicar. Quando a gente olha para o universo, nós olhamos para as estrelas, nós acreditamos em Deus. Por quê? Porque a ciência, até hoje, e por milhares de anos, não vai conseguir entender como isso foi produzido, como isso está sendo criado, como isso está sendo em evolução. A Terra, o mundo, está em evolução, o universo está em evolução. Nós vamos passar, nós como seres humanos, como uma civilização, nós vamos passar na Terra. Por quê? Porque dos 5 bilhões de anos que estima-se a idade do planeta Terra, nós estamos aqui aproximadamente há 50 ou 40 mil anos, não é nada. E daqui a 40 mil anos, o que vai existir de nós? Vocês têm ideia de que pode acontecer? Você acha que nós temos condição de evoluir, de crescer, a população crescer em valores astronômicos, como está crescendo, duplicando a cada 25 anos? Daqui a 100 mil anos, a população da Terra seria 200 trilhões de habitantes encarnados. Como é que nós viveríamos num planeta desse? Então, a destruição, a evolução, a modernização, a reforma é natural. E nós temos que fazer essa reforma sacudindo o pó da sandália.
sem se preocupar com o reconhecimento atual, com o reconhecimento próximo, com a vida presente, com a vida que nós levamos, com aquilo que o meu amigo, que o meu adversário, que o meu inimigo, ou que aquele que está do meu lado fala. Então, desta forma, nós temos que saber que sacudir o pó da sandália é dividir as manifestações que cruzam o nosso caminho comum, uns com os outros. Por quê? A tarefa é única. A tarefa é a mesma para todos nós, independente de que estado nós estamos. Os preceitos de Jesus não devem ser impostos com violência. Eles são parte do nosso ser, da nossa criação. É difícil entender. Lucas, como nós comentávamos antes, Lucas, em seu Evangelho, capítulo 9, versículos 51 a 52, ele se manifesta que era inconcebível, surpreendente, que Jesus, pelo fato da sua inquestionável autoridade, acrescida dos sinais que ele vinha trazendo, com os milagres, com os ensinamentos, com a bondade que Jesus emanava, com o carinho com os humildes, com os doentes, os estrupiados, não ter merecido hospedagem em uma aldeia samaritana. E foi nessa situação que apareceu essa fase. Jesus e seus apóstolos, eles tinham ido a uma visita, fazer uma visita a uma aldeia na Samaria. Então, chegando lá, Jesus foi hostilizado, e os apóstolos também foram hostilizados, e eles foram praticamente enxotados daquela aldeia, que ali não tinha lugar para pregações ao léu, e que Jesus estava fazendo. Eles eram samaritanos, eles acreditavam no judaísmo técnico, que era o que acontecia, né? Jesus também era judeu, e a maioria dos apóstolos também. Então eles foram expulsos de lá. E aí, os apóstolos viram aquela situação, se sentiram ofendidos e pediram a Jesus, né? Pediram a Jesus, com muita indignação, que era para que Jesus mandasse descer fogo do céu e aniquilasse aquela aldeia. Aniquilasse aquela aldeia. E Jesus respondeu de forma peremptória: não sabeis o espírito da vossa vocação. Quer dizer, vocês não sabem por que eu estou aqui, por que o Espírito está aqui na terra, encarnado. O Filho do Homem veio para salvar e não para destruir. E aí, eles falou a célebre frase, viraram as costas e foram para uma outra aldeia. Sacudir o pé da sandália tem um significado muito mais pungente. Quando nós falamos da divulgação do Evangelho, Jesus foi o precursor do Evangelho, né? Foi ele que trouxe o Evangelho para nós, a boa nova, e ele demonstrou por essas situações que a tarefa que todos aqueles apóstolos e nós, por conseguinte, teríamos em implantar um pensamento espiritual num ambiente qualquer que estivesse. Então nós sabemos o que Jesus passou. Foi através desse sacudir o pó da sandália que Jesus mostrou que a tarefa não era fácil. A tarefa de convencer aqueles irmãos rudes que estavam acostumados na lei do olho por olho, dente por dente, seria uma tarefa muito difícil. E até hoje, só para lembrar, todos os apóstolos, a maioria dos apóstolos, com exceção de João, tiveram morte violenta. E o que eles faziam? O que os apóstolos faziam depois que eles deixaram Jesus?
Eles pregavam o amor, eles pregavam caridade, eles pregavam a paz, eles pregavam um Deus amoroso, um Deus paciencioso, e de todas as formas, de uma forma ou de outra, eles foram sacrificados. Sacrificados por quê? Porque eles contrariavam o pensamento dos homens, o pensamento dos homens daquela época. Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, vem nos trazer o significado do pó da sandália. Vários itens, né? No livro O Evangelho Pede Licença, de Paulo Alves de Godoy, ele dá vários exemplos do que vem a ser o pó das sandálias. O pó das sandálias, segundo Emmanuel, é a preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações sociais. É aquilo que quando nós fazemos uma coisa porque é de Deus, porque é uma coisa ensinada por Deus, nós queremos receber os louros, receber a glória. E muitas vezes nós somos desprezados. Né? Por quê? Porque nós estamos contrariando o pensamento daquele que recebe. Então, o pó da sandália é abrir mão da necessidade deste reconhecimento. O pó da sandália é a tristeza improdutiva diante da calúnia ou diante da perversidade. Quantos de nós, quantos passamos por situações constrangedoras em função de defender uma fé? Nós olharmos, felizmente, hoje, no século XXI, nós temos a liberdade de estarmos aqui reunidos, professando a nossa fé, professando aquilo que nós acreditamos. Mas, na época de Jesus, as pessoas, para falar de Deus, para falar de Jesus, precisavam se esconder nas catacumbas. E quando eram descobertos, eles eram assassinados, eram exterminados, jogados aos leões. No século I e II, as reuniões religiosas do cristianismo primitivo, né, da igreja de Pedro, eram feitas no cemitério. Vocês sabem por quê? Porque no cemitério, o judeu, ele tinha respeito aos mortos que ali estavam. Então eles não iam lá profanar as túmulas, o Campo Santo, chamado Campo Santo. Então os cristãos se reuniam ali. E quando eles esperavam somente sair do portão para fora do cemitério, eles voltavam para dentro do cemitério de uma forma definitiva, né? Então, e até hoje, até Kardec tinha dificuldade em colocar as suas posições pessoais na sociedade. Ele era uma pessoa nobre e ele não conseguia falar com os condes, na época. Por quê? Porque a sociedade estava materializada ou dogmatizada em relação ao Vaticano e aquilo que era pregado pela Cúria Santa. O pó da sandália é a dilaceração inútil perante a ignorância dos outros, né? Então, quando nós falamos alguma coisa que aquele que está ao nosso lado não aceita, nós ficamos amargurados, contrariados, ofendidos, magoados. E isso daí é inútil, porque isso não traz nada, não aumenta nada. O pó da sandália é a necessidade que nós temos de reconhecimento das nossas ações elogiáveis. É o desânimo perante as dificuldades. É o desalento perante os obstáculos. É os melindres
da suposta superioridade que muitas vezes nos pega no nosso íntimo. Nós falamos, mas nós não praticamos. Nós falamos fazer determinada coisa, é errado. Falar mal da vida alheia é errado. Não é dignificante. Mas mal a gente vira as costas, a gente se pega fazendo um comentário jocoso deste ou daquela pessoa. Por quê? Porque nós estamos sendo traídos pelo nosso íntimo. Semelhantes estados espirituais simbolizam o pó da sandália, que nos cabe tirar do nosso dia a dia, nos mínimos desequilíbrios. Se alguém não te recebeu com boa vontade, nem percebeu a sua boa intenção, por que perder tempo em discussões desnecessárias, em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Faça como Chico, ignoras. Por acaso, vocês não sabem, não esquecem que todos nós, igualmente, seremos chamados na vida material pela morte? Nós vamos voltar para a nossa pátria em espírito e lá cada um vai de acordo com os seus méritos, de acordo com o seu merecimento. Encomenda a Jesus esses irmãos que não lhe aceitam. Segue a linha em frente buscando os teus agrados, os sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação do mundo. Há muito por fazer na edificação de cada um de nós. Portanto, sacode as más impressões e caminha alegremente. Muito boa noite a todos. O nosso agradecimento sincero ao nosso palestrante, da noite de hoje. E eu gostaria de alertar vocês para colocarem os temas que vocês acham necessário que nós procuremos explanar aqui na frente para quem está nos assistindo. E vamos ainda pedindo mais uma vez para fazer a inscrição lá no nosso YouTube. Nós doamos bastante enquanto a palestra foi sendo feita, doando pensamentos positivos, energias fluídicas abençoadas que saiu do nosso coração. Só que agora, neste exato momento, nós vamos nos colocar na posição de receber. Receber das mãos desse mestre amado, dessa espiritualidade que está ao nosso lado, toda a energia fluídica que nós necessitamos para curar as nossas dores, para equilibrar os nossos pensamentos, fortalecer a nossa fé, para que nós possamos ainda continuar confiando em tudo aquilo que nós queremos alcançar. E aonde nós estamos, dentro desta casa, ou assistindo pela internet, receber esses fluidos abençoados. Porque se um dia Jesus promoveu aquele passe à distância, para aquele que estava necessitando naquele momento, nós podemos receber agora. Depois de recebida todas essas energias, agora nós vamos fazendo uma vibração de amor para envolver todo o planeta Terra, para envolver todos aqueles necessitados, tanto do corpo quanto da alma. Nós vamos vibrando essas energias para dentro do nosso ambiente familiar, para que possam ser renovadas essas energias, para que nós possamos viver em paz, amor, equilíbrio e fé com todos aqueles que convivem conosco dentro daquele ambiente. Agradecendo a esse plano maior, agradecendo a essa espiritualidade que está ao nosso lado, a Jesus que é nosso irmão maior,
Maria de Nazaré, quem nós podemos considerar nossa mãe espiritual, e a Deus nosso Pai por tudo que foi feito na noite de hoje. Que nós possamos ficar refletindo no decorrer dessa semana e numa próxima semana estarmos presencial na casa, com as inscrições, ou ainda pela internet assistindo às palestras que virão no futuro. Muita paz a todos.